Pituba Show, alegria é o Pituba Show, eu estou no Pituba Show. E aí, meus amigos, eu tô de volta aqui pra gente falar da parte 2, fazer um pequeno resumo da parte 2 do minicurso que aconteceu, que foi o minicurso de consciência do processo em pintura digital. Como foi nesse último vídeo que eu postei aí, e que eu falei do meu interesse no processo, enfim, nas etapas, então um grande problema, e dividir esse grande problema em problemas pequenos. O que acontece? Naquele primeiro momento a gente fez, no primeiro dia de aula desse minicurso, a gente fez um retrato, que eu acho que é uma forma legal da gente aplicar meio que o contexto geral da coisa toda, e ainda assim ver uma pintura decente em pouco tempo, né? Foi uma aula de 1h30 mais ou menos. E nós fizemos aquilo em preto e branco, certo? Em valores, como a gente vai chamar aqui popularmente nesse meio conhecido famigeradamente como meio artístico. E aquele retrato em preto e branco, a essência do processo está traduzida aqui da mesma maneira, né? Um rascunho bem geral, em que na sequência eu venho com um rascunho mais específico, eu tento demonstrar nesses primeiros pontos uma leitura mais genérica da forma bidimensional e depois, como a gente consegue ver, por exemplo, nessa linha central do rosto, no próprio elemento ali do nariz, né? Aquela coisa bem blocada, ou seja, pensando na forma tridimensional na sequência, porque isso é absolutamente fundamental, como a gente pode ver nos estudos de luz e sombra. O conhecimento da forma é absolutamente fundamental para a luz e sombra, que é absolutamente fundamental para os valores também, e eu acho que aí que é o ponto de transição importante, né? Para pintar com cores, que era o objetivo dessa aula, desse minicurso, é a pintura não apenas em preto e branco, não apenas em valores, mas também com cores. Com cores, o mais importante de tudo é ter em mente, por baixo disso, como um elemento estrutural das cores, aí sim, os valores. Então é aí que entra de novo essa metáforazinha do malabarismo, né? Então, no final das contas, você está tendo que lidar com várias informações ao mesmo tempo, e eu preciso diminuir a quantidade de informações que eu tenho que lidar ao mesmo tempo, ou até dominar essas informações, dominar esse conhecimento para que eu faça esse tipo de coisa quase que de forma subconsciente. Naturalmente que no Photoshop, ou na pintura digital, em qualquer programa, digamos assim, você consegue lidar com isso com um certo controle um pouco maior. Embora aqui eu estou simulando o máximo possível uma maneira de pintar mais tradicional, no sentido que eu vou lá, escolho a cor e coloco ela na minha tela, eu ainda tenho que lidar com essa estrutura por trás, entender que não. Para as cores funcionarem, eu preciso ter bons valores. E essa é a base de tudo aqui. E tendo isso em mente, claro que entra o controle posteriormente da matiz e da saturação, que são os outros elementos das cores. E é isso que a gente tem que ter em mente aqui, né? Quando eu vou trabalhar com cores, diferente de valores, né? Com cores eu tenho outras coisas para lidar. Quando você fala de valores, que é algo que eu checo constantemente, como você pode ver aqui agora, no meu processo, eu estou sempre dando um jeito de deixar aquela imagem em preto e branco para ver se os valores por baixo, a estrutura está funcionando. Eu tenho aquela barrinha. No próprio menu de cor ali do Photoshop, você tem uma barrinha ali do jeito que eu estou trabalhando, que é o disco de cores. Eu tenho 3 barrinhas, o HSB. Uma barrinha é para matizes, outra barrinha é para saturação, que é a intensidade dessa matiz. Sendo que a matiz é o quê? É a cor da cor, né? O amarelo, laranja, vermelho, azul. A cor da cor propriamente dita, entre aspas aqui, né? A saturação é a intensidade disso e o valor é o quão claro ou escuro dentro de uma escala de cinza aquilo ali representa. Então, veja bem, com valores eu estou me preocupando apenas exclusivamente com uma barrinha, com um intervalo, e aquele intervalo que eu tenho que manter sob controle, focado nele, né? Claro que quanto mais informações eu puder deixar de lado para pensar em outros momentos, esse é o caso, por exemplo, de eu pintar com um rascunho, com uma linha ali que já estrutura mais ou menos para que eu não tenha, enquanto colocar os valores corretos, colocar as linhas corretas, colocar a forma correta, então eu tento subdividir o máximo para pensar exclusivamente nisso. Enfim, no caso das cores, aí que entra, eu tenho que pensar também nos valores, principalmente eu diria nos valores, que as matizes e saturações tendem a se ajustar ali. Claro que a gente exercita de várias maneiras, como que eu capturo da forma mais precisa, como é que eu treino meu olho para realmente olhar para aquela referência e trazer aquela informação mais propriamente dita aqui, mas de maneira geral você consegue perceber a mesma ideia de qualquer tipo de pintura e na verdade do meu processo em geral, seja utilizando um processo assim que ele é mais tradicional, ou seja utilizando algo que, como eu chamo lá do processo construtivo, né? Do método construtivo, em que eu tento separar isso dentro do próprio Photoshop, enfim. É um outro videozinho que teve um outro minicurso, inclusive, dá pra gente falar sobre esse método construtivo em outro momento. Aqui não, aqui eu tô mais tradicionalista, né? Pegando as coisas e colocando lá, mas como eu falei, tentando ter em mente os valores por trás que estão estruturando essa coisa toda. O processo continua sendo o mesmo, eu estou trabalhando sempre numa escala mais geral, então você vê que eu comecei com grandes manchas, com grandes áreas ali que determinam
a luz e sombra com cores de uma maneira bem mais genérica, para depois disso trazer as nuances daquela luz e sombra, trazer as nuances em termos de cor também, né, de áreas mais escuras, mas também considerando esses outros elementos que entram aí, que são a matiz e a saturação. Então esse é o grande desafio, Pivete, da gente quando está trabalhando com cores. Lembrar dessa estrutura de valores por trás. Então é legal você ter no Photoshop, por exemplo, algum esquema que você consiga tá alternando ali para o preto e branco. Claro que um pintor tradicional e um pintor que já consegue fazer esse malabarismo com um domínio brutal, ele já consegue analisar e perceber essas variações de valores enquanto elas estão acontecendo com as cores, propriamente dito, né? Só um exemplo que a gente pode fazer aqui, para conseguir perceber bem essa importância dos valores, é o seguinte: você vê essa imagem aqui, que é uma imagem que possui, portanto, todas as influências, né? A matiz, a saturação e os valores, a imagem completa, digamos assim. E quando a gente tira as cores, a gente passa a ter uma imagem em preto e branco, que perde aquele gostinho emocional que a cor traz pra gente, né? Perde aquela sensação quase sentimental que a cor consegue trazer, mas a estrutura continua lá. Ou seja, se você enxergasse só em preto e branco, você conseguiria viver no mundo normalmente, pô, certo? Você conseguiria atravessar a rua, localizar as coisas onde elas estão, perderia um pouco da graça, perderia um pouco do tempero, do molho, mas você conseguiria viver tranquilamente, certo? Quando a gente faz a mesma coisa com as matizes e a saturação, ou seja, remover essa variação de valores e manter só a variação de matizes, olha o que acontece, fica aquela imagem lavada, sem profundidade, sem a percepção física das coisas, né? O que é que está aqui na frente, o que é que está lá atrás, o que é que está longe, o que é que está perto, tudo isso você perde muito, você perde a estrutura de fato do que você está observando quando você não tem essa variação de valores, que é o que eu estou analisando justamente ali naquele momento da nossa pintura, né? Ou seja, é uma espécie... São camadas, né? São camadas. Eu tenho uma camada estrutural de valores, de preto e branco, e por cima dessa camada estrutural a gente vai pensar nas cores, vai pensar na saturação dessas cores, o que vai influenciar em N fatores, né? Pô, quando a gente fala de materiais mesmo, a própria pele humana, a própria influência do ambiente. Nesse carinha aqui, por exemplo, a gente consegue perceber que provavelmente algum objeto, algum elemento, alguma placa, alguma coisa avermelhada do lado da sombra dele, que reflete essa luz avermelhada para dentro ali, e que na verdade já há também uma tendência da própria pele humana de ter um aumento na saturação e um aumento no avermelhado, né, desses tons aí conforme a gente vai para sombra, porque a pele, enfim, porque a pele ela é um pouco translúcida. Enfim, não vem ao caso a gente entrar nas minúcias específicas aqui. A questão é, o processo de qualquer forma ele continua sendo um processo que eu tento trabalhar daquela maneira, do geral para o específico, com grandes manchas, subdividindo os problemas em problemas mais específicos, né, que é o caso de eu começar com um grande rascunho, depois um rascunho mais refinado, para que eu já saiba onde é que eu tenho que localizar esses elementos de luz e sombra, que posteriormente vão ser elementos de cor também, né? E a ideia aqui já foi fazer isso simultaneamente, mas existem maneiras de você no Photoshop, por exemplo, começar só com valores e depois fazer a tradução daquilo para colorido, né? Você começar com os valores e depois pintar com cores ali por cima. Enfim, existem várias maneiras de fazer isso. E fica o convite aí também para você conhecer o curso de pintura digital, né, velho? Que tá lá no www.cursopinturadigital.com. Tem o curso Fundamentos de Desenho também, que tá no site fundamentosdesenho.com. Enfim, me sigam lá no Instagram, velho, @cptuba em todas as redes, que eu faço sempre esses mini cursos gratuitos pra galera. Enfim, tamo junto, um beijo no coração, se inscreva, aquela coisa toda. Um beijo, tchau.